Olá, essa é a nossa oitava aula da disciplina de Geologia. Vamos falar sobre as rochas metamórficas, o terceiro grande grupo de rochas que constitui o nosso planeta. O que vem a ser rocha metamórfica? Metamórfica significa que mudou de forma. Logo, rochas metamórficas são aquelas rochas definidas como uma rocha pré-existente, chamada genericamente de protolito, que pode ser uma rocha do tipo sedimentar, uma rocha ígnea ou mesmo outra rocha metamórfica, que, sofrendo uma série de processos conhecidos como metamorfismo, ela sofre mudanças e se transforma numa rocha de características novas. Agora, o que muda exatamente na rocha para ela ser dita que é uma rocha nova? Pode mudar os minerais existentes, pode mudar o aspecto da rocha, definido pela característica e relação dos minerais, que é a textura e estrutura, ou pode ter mudado sua composição química. Essas mudanças podem ocorrer isoladamente ou de forma coletiva, ou seja, em grupo. Nós vamos ver a seguir uma figura que mostra alguns exemplos de protolitos e rochas metamórficas por elas formadas. Vamos vê-las. Nós temos em cima três rochas: o granito, uma rocha ígnea ou magmática; o arenito, uma rocha sedimentar do tipo detrítica; e, à direita, o calcário, uma rocha sedimentar do tipo química. Ao sofrerem metamorfismo, o granito se transformará numa rocha chamada de gneiss, uma rocha metamórfica; o arenito se transformará num quartzito, também conhecido popularmente como pedra de Pirinópolis, uma rocha muito usada em construção civil; e o calcário se transformará no conhecido mármore, outra rocha metamórfica muito apreciada em construção civil. Então, a rocha metamórfica é uma rocha pré-existente, um protolito, que pode ser uma rocha sedimentar, ígnea ou metamórfica, que ao sofrer metamorfismo, sofre mudanças na sua composição, estrutura, textura e mineralogia e vira uma rocha de características novas. Agora, o que é o metamorfismo? O que é esse processo que promove essas mudanças? Metamorfismo é o conjunto de processos que são caracterizados por mudanças de temperatura, normalmente associado ao calor interno da Terra, mudanças de pressão. Essa pressão pode ter origem seja na tectônica de placas, os movimentos da litosfera da Terra, ou então pela pressão das rochas ao redor da rocha metamórfica, e pela presença de fluidos que percolam a rocha, tirando ou adicionando elementos químicos e com isso mudando a composição química da rocha. E, nesse caso, com a variação de temperatura, variação de pressão, ou a presença de determinados componentes químicos nesses fluidos, podemos ter então rochas metamórficas específicas e tipos específicos de metamorfismo. Como dito agora há pouco, a tectônica de placas pode fornecer a pressão necessária para o processo de metamorfismo, mas também ela está relacionada com o aquecimento da rocha, que também promove metamorfismo. Afinal, ao tectônica de placas, nós temos também o fenômeno do vulcanismo, e o vulcanismo também fornece calor para o aquecimento da rocha do tipo metamórfica. Na próxima figura vamos ver um exemplo. Então temos aí a conhecida figura dos processos tectônicos, em que nós vemos à esquerda e à direita dois limites convergentes, em que há o encontro de placas tectônicas. Vejam que uma placa está deslizando para dentro do manto. Ela sofrerá altas pressões e altas temperaturas, onde sofrerá metamorfismo. Vemos também à direita a presença de atividade vulcânica, também na extrema esquerda, em que o calor desse vulcão também promoverá metamorfismo. E essas setas que indicam o movimento das placas também indicam, através desse movimento, a formação de forças que vão gerar metamorfismo. Então, existe uma relação entre tectônica de placas e metamorfismo. Cada limite de placa ou ambiente tectônico
ela pode produzir tipos específicos de metamorfismo e tipos específicos de rochas metamórficas. Voltando ao nosso texto, que tipos de metamorfismo, portanto, são esses? Esses são alguns dos principais. Metamorfismo regional é aquele que afeta grandes áreas, normalmente associado às áreas ou limites de encontros entre placas, ou seja, limites ou ambientes convergentes, em que há muita pressão, mas uma temperatura relativamente baixa, pois ela ocorre principalmente junto à superfície. O metamorfismo de contato ou termal é causado pelo contato do magma quente com a rocha fria, daí o termo contato ou termal. O metamorfismo do tipo dinâmico ou cataclástico é causado ao longo de fraturas conhecidas como falhas. Falha é uma fratura, uma rachadura onde os blocos de rocha vão se esfregando ao longo desse contato. Esse movimento de esfregar acaba triturando e pressionando a rocha, gerando metamorfismo. Metamorfismo de soterramento, quando a rocha é soterrada por sedimentos. Hidrotermal, quando a rocha é percolada por águas quentes, o que causa fortes mudanças de composição química. Fundo oceânico, que é semelhante a hidrotermal, porém ocorre com águas no fundo dos oceanos, principalmente ao longo dos limites de separação de placas ou limites divergentes. Metamorfismo de grande pressão, quando uma placa é levada para um manto e sofre com isso altíssimas pressões, e o metamorfismo de impacto, causado pela queda de um corpo celeste na superfície do planeta. No próximo slide, temos então duas figuras ilustrativas do tipo de metamorfismo. Então, temos aqui o metamorfismo de contato. À esquerda, vocês podem ver um desenho mostrando uma massa de magma muito quente e estando em contato com a rocha mais fria ao redor. Ao longo do contato, nós temos mudanças na composição química, textura, estrutura e composição mineral que irão formar uma rocha nova. À direita, temos uma fotografia em que em cima temos a rocha magmática, embaixo uma rocha sedimentar e a faixa mais clara entre as duas é uma rocha metamórfica, formada pelo contato do magma quente com a rocha sedimentar. Posteriormente, esse magma quente resfria formando uma rocha magmática ou ígnea. E a rocha que foi, assim por dizer, queimada pelo intenso calor do magma, acabou formando esse material intermediário, mais claro, nessa fotografia. É uma rocha metamórfica de contato. Como nós falamos no começo dessa aula, uma das mudanças que acontece na rocha é a formação de novas texturas e estruturas. Textura e estrutura é, em poucas palavras, o aspecto visual da rocha dada pela organização dos seus minerais. Ora, no caso das rochas metamórficas, como elas frequentemente se formam em condições de pressão que fica literalmente espremendo, comprimindo a rocha, e os minerais que se formam ao longo dessa compressão têm a tendência de se orientarem, ficarem alinhadinhos. E aí formamos novas texturas ou estruturas. Então, que tipos de texturas nós podemos ter? Maciça ou granoblástica, quando a rocha tem um aspecto maciço. Os minerais ainda não tiveram tempo de se orientar. Na clivagem ardosiana, já há uma leve orientação dos minerais que leva a rocha a ter um aspecto quebradiço em determinadas direções. Isso acontece muito com as ardósias, que são muito usadas em construção civil. Foliação e xistosidade é possível ver dos minerais, principalmente minerais conhecidos como micas, que têm formato de placa, fortemente orientados. Foliação, inclusive, lembra folhas empilhadas. E o bandamento gnáisico, que forma camadas de cores mais claras e escuras, até lembra muito camadas sedimentares, mas obviamente não são de origem sedimentar, que são formadas quando há altíssimas pressões e temperaturas. No próximo slide vamos ver uma fotografia de uma dessas texturas e a orientação dos minerais. Então, à esquerda vocês veem os minerais não orientados e quando eles se formam sob pressão, ficam orientados, levando à formação da foliação e xistosidade.
que nós podemos ver um exemplo numa rocha na foto à direita. É interessante observar que essa foliação foi posteriormente submetida a outras pressões e ela ficou toda dobrada, como podemos apreciar na fotografia à direita. O próximo slide também mostra fotografias, no caso de 3 rochas. A ardósia, à esquerda, muito utilizada na construção civil, o xisto, mostrando os cristais brilhantes de mica e apresentando, até tirando o próprio nome xisto, xistosidade, e à direita temos o gneiss, mostrando o bandamento gneisco. Um elemento importante dessas 3 fotos é que as ardósias são formadas em condições de pressão e temperatura relativamente baixas. O xisto em condições de pressão e temperatura mais intermediárias e o gneiss em condições de pressão e temperatura mais alta. Essas condições de pressão e temperatura nós chamamos de condições de metamorfismo ou, usando um termo técnico, fácies metamórfico, que é o que vamos falar no texto do próximo slide. Então, condições de pressão e temperatura de um metamorfismo, eles definem o chamado fácies metamórfico e são úteis também na determinação do tipo de metamorfismo e, claro, no estudo da rocha metamórfica em campo. O problema é o seguinte: como eu sei que uma rocha metamórfica foi formada numa determinada condição de temperatura, numa determinada condição de pressão? Isso é graças a um fenômeno da ocorrência dos minerais índice. Mineral índice são certos minerais que são formados durante o metamorfismo em pressões e temperaturas bem específicas. Por exemplo, há um mineral de cor esverdeada chamada clorita, que é formado em condições de temperatura relativamente médias a baixas. Já outros minerais, como a granada ou a safirina, não confundir com safira, safirina, elas são formadas em condições de pressão e temperatura muito mais altas. E com isso, a identificação, a ocorrência desses minerais ajuda a identificar o tipo de metamorfismo e as condições de pressão e temperatura por elas atingidas. Essas condições de pressão e temperatura também podem ser representadas num painel ou num gráfico, como vamos ver no slide a seguir. Então, temos aqui uma tabela onde na parte vertical temos a pressão e na parte horizontal a temperatura, no eixo horizontal a temperatura, no eixo vertical a pressão e a profundidade. Cada área colorida indica um fácies metamórfico, ou seja, condições de pressão e temperatura específicos, aonde formam minerais específicos e que, portanto, podem ser usados esses minerais para a identificação dessas condições de pressão e temperatura. Então, por exemplo, a grandes profundidades, a temperaturas médias a moderadas e a grandes pressões, nós temos o chamado fácies eclogito. E essas rochas, eclogitos e granulitos, indicam altas pressões e altas temperaturas existentes no interior da Terra. Já em condições de pressão e temperatura mais baixas, nós vamos encontrar as rochas como as ardósias, formadas, por exemplo, em condição de xisto verde, cuja condição de temperatura e pressão é indicada nessa área de cor verde clara, localizada próxima ao centro do nosso gráfico. Basicamente era isso, espero que tenham apreciado. E, antes de terminar, lembrando que as rochas metamórficas, como vocês viram nessa aula, são rochas importantes, por exemplo, seu uso na construção civil, que nós falamos, mas vários tipos de minerais são formados associados a eles. Por exemplo, as ocorrências de ouro na Chapada dos Veadeiros, estado de Goiás, próximo ao Distrito Federal, são associadas a processos metamórficos, como também a ocorrência de granadas, gemas de cor vermelha, que ocorrem no centro-sul do estado de Tocantins, são também associados a condições de pressão e temperatura de um metamorfismo muito intenso, muito alto. Agradeço a atenção e até a próxima aula.